E, enfim, começa a CPMI de 8 de janeiro com maioria pró-governo e com Lula decidindo, segundo as notícias, entrar de cabeça na articulação política junto ao Congresso Nacional. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravei esse vídeo em domingo, 28 de maio, são agora 8 horas da manhã, e no último dia 25, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques às sedes dos três poderes em Brasília de 8 de janeiro foi iniciada de fato. A gente tem como presidente o deputado Arthur Maia, do União Brasil, que tem um perfil mais ao centro, se você considerar bolsonaristas e governo. E a gente tem como relatora a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, muito ligada ao Flávio Dino, que apoiou Lula na campanha eleitoral. Completam a cúpula, digamos assim, da CPMI, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que em que pese ele não é o irmão Ciro Gomes, e nesse jogo ele é muito pró-governo, né, ou contra os bolsonaristas, contra os golpistas, e por incrível que pareça, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que esse é bolsonarista até a última prega da rabiola. E já na instauração, a gente já teve um monte de lapadas em bolsonaristas, etc., que tentaram lacrar ali naquela CPMI, com, em especial, o Marcos Duval, que tomou uma chamada do senador Otto Alencar. A gente precisa entender, primeiro, o seguinte: as CPIs, elas não têm poder de punição, elas não têm poder de abrir inquéritos judiciais. Elas podem quebrar sigilo telefônico, fazer oitivas, fazer todo o rito investigativo, exceto ofertar denúncia ao Poder Judiciário. A isso cabe ao Ministério Público Federal. E quando essa CPMI terminar, que ela tem 180 dias de prazo de trabalhos, a gente já vai estar com outro Procurador-Geral da República. E a este outro nome, seja ele ou ela, será escolhido pelo presidente Lula e sabatinado pelo Senado, cabe a esse nome decidir se pega esse relatório da CPMI ou não e oferece como denúncia, na verdade, se insere, né, adenda ele aos inquéritos já em curso na Polícia Federal e no próprio Ministério Público, que tramitam junto ao Supremo Tribunal Federal. É importante a gente ter sempre ciência disso. As investigações da Polícia Federal estão em andamento, muito mais adiantadas, já com um bom grau à frente, né, de apuração, tanto que o presidente da CPI do MST, né, que essa CPI foi criada para fazer barulho, para criminalizar o principal movimento social do Brasil e, como eu falei aqui, tentar dividir holofotes, desviar o foco da CPI de 8 de janeiro, o presidente, que é o tenente-coronel Zuco, do Republicano do Rio Grande do Sul, ele é investigado no inquérito da Polícia Federal, do Ministério Público, etc., sobre os ataques golpistas, terroristas, enfim, de 8 de janeiro em Brasília. É a união perfeita, exatamente como eu falei, né? A CPI do MST tem muito mais o desvio de foco. Quer criminalizar o movimento, etc. Gente, essa é a quinta CPI em 20 anos. O MST será criminalizado para quem mais, a essa altura do campeonato? Quem já entende o movimento por esse verniz, já está aí. Quem ainda não foi ganho, né? Quem ainda não cedeu, caiu nessa lorota de que o movimento do MST, que o MST é um movimento criminoso, não vai cair mais. E a gente vai ter essa questão do 8 de janeiro, que unifica muito mais o povo brasileiro, a sociedade brasileira, do que essa questão do MST. A gente vai ter aí a relatora Elisiane, que é contra os bolsonaristas, né, contra os golpistas.
ela que vai fazer a relatoria. Está certo que o Arthur Maia, o presidente, ele tem muito poder de convocação, etc. Inclusive saiu, acho que eu gravar esse vídeo, que ele teria dito que não era preciso convocar o Bolsonaro, etc. Isso é agora. Na medida que a CPI for andando e a conjuntura política fosse alterando, as coisas forem acontecendo, ele pode ir mais para lá, para o golpista, ou ele pode vir mais para cá, pró-democracia, pró-governo Lula. Foi assim, por exemplo, com a CPI da Covid, né? O Omar Aziz, ele tinha um perfil muito parecido com esse do Arthur Maia naquele momento, né? Ali e tal, meio aspas, neutro, e você tinha, como relatou, o senador Renan Calheiros. E aí os trabalhos foram acontecendo e o Omar Aziz se tornou um anti-bolsonarista, pelo menos do ponto de vista para fora, a política da vitrine, ferrenho, né? Lá no Amazonas, enfim, no Congresso Nacional. O mesmo pode acontecer, e é muito provável que aconteça agora. Porque além das investigações já em curso, ou seja, fatos das investigações policiais, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal que foram ocorrendo, que estão ocorrendo, na medida que a CPI começa a trabalhar, e isso acaba influenciando a própria CPI, e a sociedade como todo, imprensa, etc., a gente tem o fator Lula, que segundo o noticiário vai entrar mais de cabeça nas articulações junto ao Congresso Nacional. A gente sabe que tem muito político que não defende nada de sociedade, né? Não defende bolhufas de concepção de sociedade. Ele atua a depender se está bem ou não com o governo federal. E aí você tendo o Lula nessa articulação, o próprio presidente da República, e aí não é demérito do Padilha ou de quem quer que seja que esteja na articulação. Uma coisa é você dialogar com os prepostos, outra coisa é você dialogar com o dono da caneta. Isso é assim, sempre foi assim, no Brasil e em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos agora, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é republicano, foi à Casa Branca conversar com o presidente Joe Biden sobre a questão da elevação do teto de gastos, da dívida, enfim, lá dos Estados Unidos, porque é assim que funciona. Uma coisa é eu conversar com o preposto, etc. Outra coisa é eu conversar com o dono da caneta. E neste momento o dono da caneta é Luiz Inácio Lula da Silva. E essa relação com o Congresso, que tende a ser melhorada, que tende a ter mais diálogo, que tende a articulação ser robustecida, evidentemente que vai influenciar também a atuação dos parlamentares nessa CPMI de 8 de janeiro, até na CPI do MST e todas as outras que tiverem, comissões, as comissões permanentes, Constituição e Justiça, Educação, todas que tiverem lá. Isso tende a ser, essa relação tende a ser melhorada. Então o que a gente tende para a CPMI aí, para além de muito momento engraçado, muito momento que vai exigir pipocas, para a gente assistir uma grande pantomima que vai ocorrer, é o fato de que cada vez mais, cada acontecimento que a gente tem na política nacional, que tem um pé de relação com a CPMI, diz o seguinte: os golpistas, a extrema-direita, deu um tiro no pé ao bancar essa CPMI. O governo lá atrás não queria, por conta já das investigações, deu um tiro no pé, e a tendência é que cada vez mais essas figuras da extrema-direita que apoiaram, que participaram em alguma medida desses ataques de 8 de janeiro sejam expostos, sejam desmascarados, sejam colocados inclusive no ridículo. É isso que deve acontecer. Imagina o Flávio Dino indo falar à CPMI, porque ele deve ir à CPMI, deve por condição de previsibilidade, deve por dever, mesmo por ele ser o ministro da Justiça, e apesar de com apenas uma semana, ele já era ministro da Justiça em 8 de janeiro. Então, ele irá à CPMI de 8 de janeiro, e aí vai ter um monte de bolsonarento querendo lacrar para cima dele e vai tomar estocada de novo. De retorno, eles vão fazer os seus cortes só com as perguntas, mas o que vai viralizar muito as respostas do Flávio Dino, imprensa, redes sociais, nos grupos de WhatsApp, do Telegram, tudo isso vai viralizar de novo. E aí o Flávio Dino é só uma amostra, né? E eles vão ser desmoralizados a todo instante. Não será desmoralizado aquele que tentar fazer um debate minimamente sério ali entre eles, que eu tenho dúvida de que isso existe de fato. Né? Entre os bolsonaristas e MBL, que são os bolsonaristas envergonhados,
não tem quem tope fazer o debate real, verdadeiro, de fato, que está ocorrendo ali. A gente tem essa CPMI instalada, temos 6 meses de muita graça, de muito riso e de um processo elevando a desmoralização dos golpistas brasileiros, ao menos aqueles que estão no parlamento, aqueles mais notados, aqueles mais que bancaram, liderados, etc. E do não de Bolsonaro, agora, de fato, o presidente da CPMI não poderia dar outra resposta. Gostemos ou não, trata-se de um ex-presidente da República. Mas a tendência, e aí eu não estou dizendo que vai, mas a tendência é que ele, em algum momento desses 6 meses, ele sente lá na mesinha para prestar depoimento, esclarecimentos aos parlamentares, deputados e senadores que compõem a CPMI de 8 de janeiro. É muito provável que ele vá, principalmente, se as investigações, os inquéritos já abertos na Polícia Federal, que estão em curso, em andamento, chegarem nele de forma mais concreta, mais incisiva. Por enquanto está que nem papa quente, né? Mingau quente, comendo pelas beiradas. Tá aí o Cid, fazendo negócio de joia, e etc. Aos poucos vai chegando nele ali. Então é muito provável que em 6 meses o Bolsonaro, o Arthur Maia, mude de ideia e aprove a convocação do Jair Bolsonaro à CPMI de 8 de janeiro. Os caras deram um tiro no pé, cada fato novo que acontece em torno disso mostra que eles deram um tiro no pé, tentar fazer bravata com os atentados de 8 de janeiro, tentar colocar a culpa na vítima, natural da extrema-direita, sempre foi assim, sempre fazem isso, né? Natural do setor conservador da sociedade, haja vista violências contra a mulher, por exemplo, né? Isso é praticamente cultural, né? Praticamente não, é cultural do setor mais reacionário da sociedade, e eles deram esse tiro no pé. E com o Lula agora em campo, segundo o noticiário, né, vai entrar mais de cabeça na articulação política junto ao Congresso Nacional, com os poderes, etc., a tendência é que essa articulação do Lula para tocar as agendas dos ministérios, para tocar os projetos de interesse do Planalto, acabem também intervindo na postura de deputados e senadores na CPMI de 8 de janeiro e, por que não, também na do MST, que só serve de cortina de fumaça para tentar dividir palanque, palco, holofote com a CPMI de 8 de janeiro. Nada mais que isso, prepare suas pipocas, que vai ficar engraçado, mas é esse tipo de movimento que eu aposto que a gente vai ver. Vou fazer outros vídeos aqui sobre a CPMI, na medida que eu puder e as coisas forem acontecendo, mas a gente vai, juntos, nós vamos ver aqui como as coisas vão se dando nessa grande pantomima no Congresso Nacional. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Acesse também o blog de texto que está aparecendo aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você ajuda a aumentar o alcance desse canal e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.